E aí galera, boa tarde, desculpa a demora, tá? Alguns percalços, mas vamos seguir, né, na nossa parte da disciplina de sensoriamento remoto, né? A gente falou algumas propriedades do espectro eletromagnético e começamos a falar sobre o comportamento dos alvos, tá? Fiz essa pequena apostila que vocês podem ver, né, em que a gente faz é bem esquemático, bem roteiro de aula, tá? Não tem explicações extensas aqui, é tudo muito abreviado para poder auxiliar vocês na compreensão da prática e na execução dela, tá? Então, comportamento espectral, absorção, reflectância, transmitância. Aqui o comportamento de alguns alvos. A gente discutiu bastante em aula, principalmente voltado para a vegetação, zona de absorção, né, da água e tudo mais. Aqui o comprimento, né, das bandas, né, do Sentinel-2, o comprimento, o limite central, né, de cada banda, tanto Sentinel-2 quanto o Landsat 89, o nome das bandas e a correspondência delas no espectro aqui, né, azul, verde, vermelho, enfim. Nessa direita no final, resolução. A gente seguindo aqui, tem o guia das bandas, tá? Os principais usos do alvo, o que observar, interpretar e algumas bandas voltadas aqui para o Sentinel-2, tá, pessoal? Mas também a aplicação não é muito diferente do Landsat, então a gente pode aproveitar, tá? Uma pequena explicação baseada no que foi falado. Aqui nós temos alguns índices de vegetação, como NDVI, EVI, SAV, GNDVI, a questão da água e absorção do infravermelho, o NDWI, tá? Também tem o índice de batimetria, o Rachel Model, tá? Que a gente precisa de fazer uma calibração, mas assim, pode-se fazer o índice para a gente ter uma perspectiva de mais profundidade, menor profundidade, sem dizer quanto é profundo, enfim. A questão da queimada, que é o NBR, o NDSI, que é para a questão da neve, e por aí vai. Então, ok, a gente tem aqui uma apostilinha bem interessante. E aqui a nossa pasta aqui no C2 pontos, só passando aqui para vocês, ó. C2 pontos já é o processamento, uma pasta sem nenhum caractere especial, tá vendo? Ó, prática, índices espectrais. Aqui eu descompactei, tá? Uma pasta chamada ensaio JPN, esse JPN de Japão, né? Sugestão aí da monitora da disciplina, Ana Beatriz aí, ela falou, vamos fazer de um lugar fora do Brasil, um lugar diferente, que tem alguma coisa diferente. Pensei na neve, tá? Então é uma boa prática pra gente. E aqui está o nosso dado, o dado TIFF e o arquivo auxiliar, que vai trazer algumas informações de metadados do arquivo, tá? No QGIS então aberto, a gente vai salvar o nosso projeto de uma vez, mas configurar ele e salvar ele. Então a gente vem aqui em propriedades, né? E já bota o EPSG, que é o 4326, já manda aplicar, tá? E dá o OK. Por que coordenadas geográficas? Porque a gente está trabalhando no Japão. Se você não tem informações ali da região sobre o sistema de projeção adequado, o elipsoide, o SRC, né, que traz essas informações de elipsoide, sistema de projeção. A gente sempre trabalha com WGS 84 porque é uma garantia que a gente vai, pelo menos vai ter uma padronização, uma perspectiva global de posicionamento. Então, feito isso, salvar o projeto. Então vou salvar meu projeto na nossa pasta, obviamente. Então vou procurar ali no nosso arquivo, né? Ensaio Japão, vou botar aqui mesmo e vou colocar aqui, ou o ensaio Japão, como está o banco de dados, deixa dentro da pasta índices espectrais, vou botar prática, mesmo nome, sem caractere especial, índices espectrais, tá? Salvei, beleza. Se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não perco. Algumas formas de importar que a gente já viu, né? A gente pode importar tanto aqui, né, pelo gerenciamento de camadas, é um dado raster, né? A gente está falando aí de bandas espectrais. Você pode, se não tiver habilitado, a forma de habilitar isso aqui com aquela espaço em branco, eu gosto de fazer assim. Você pode vir exibir também, né? Exibir barra de painel, né? Painéis, aí você pesquisa, né? Que barra de ferramentas, né? E aí você vai achar gerenciar camadas, tá vendo? Eu gosto de clicar no botão direito, espaço em branco aqui em cima, cliquei com o botão direito, tá?
E vou em gerenciar camadas e venho aqui. Deixa eu colocar o mouse aqui para vocês visualizarem melhor. Cadê o meu cursor highlighter aqui, que vai facilitar também para vocês me acompanharem, tá? Prontinho. Então melhor, né? Então, beleza, essa é uma forma. Então você vai clicar, você vai procurar na pasta lá o arquivo raster, né? Na pasta que está descompactada, né? Obviamente. Tá ali, ensaio Japão. Você vai pegar o seu dado. Deixa eu mudar a visualização para detalhes para vocês verem, ó, TIFF. E o outro é um auxiliar, o meu botou como padrão, porque eu fui abrir algum arquivo com extensão parecida, mas aqui ó, tá TIFF AUX aqui, tá? Você vai mandar abrir, tá? E vai mandar adicionar. Pronto. Então você pode fazer aqui direto, ou você pode fazer aquele caminho também, utilizando aqui em camadas, gerenciador de fonte de dados, e vir raster aqui, ou utilizando o Ctrl L, se eu apertar o Ctrl L vai abrir também. Ou o jeito que eu gosto de bastante, porque é bem prático, né? É utilizar o navegador, né? Então vem no navegador também, expandir os C2 pontos, expandir geoprocessamento, expandir espaço Japão e a pasta do Japão, e aqui está aqui o nosso arquivo. Se eu der um clique duplo nele, ele vai aparecer também. Então tá aqui a nossa banda. Esse dado foi baixado utilizando o Google Earth Engine, tá? Aqui é o Monte Fuji. Eu peguei essa imagem no inverno, no período mais ou menos de março, tá? Como vocês podem ver, a gente vai ali em estilo, tá, pessoal? Você pode com o botão direito em propriedades, tá? Então você vai poder ver isso aqui. Ou a gente pode fazer isso dinamicamente utilizando aqui, ó, a camada de estilização, ou apertando o F7 do teclado, ou clicando nesse pincelzinho aqui, que vai abrir aqui lateralmente. A vantagem de fazer assim é que a gente consegue ver dinamicamente as alterações que a gente vai vendo. E uma das coisas que chama a atenção é o seguinte: na banda vermelha nós temos a B1, que seria a banda 1, no verde B2 e no azul B3. Isso aqui, galera, é um cubo de bandas. O que seria um cubo de bandas? Né? Todas as bandas elas estão empilhadas como se fosse uma única camada, mas na verdade são várias que estão ali compactadas, né? Comprimidas. Então se eu abrir aqui, ó, você vai ver banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 11 e 12. Tá? E o que são essas bandas? Na nossa apostila tá aqui, ó, a gente discriminou. Como a gente está com o dado do Sentinel-2 que eu baixei, a banda 1 aqui é a banda costeira, né? Aerossol. Tem a banda do azul, né? Que é a B2, e a outra banda é a banda 3, que seria a banda do verde. E a gente falou, né, na aula sobre a composição de cor natural, né? O vermelho tem que estar no vermelho, o verde tem que estar no verde e o azul tem que estar no azul, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que a banda vermelha, conforme a apostila, é a banda 4 no Sentinel-2, a banda verde é a banda 3 e a banda 2 é a banda do azul. Então tá aqui a nossa imagem, tá? E essas são as estatísticas de cada camada, né? Que é aqui do mínimo ao máximo para elas. Existem algumas técnicas de realce, a gente pode manipular o realce aqui, né, nos valores mínimo e máximo. Aqui está como cumulativa corte contagem, e que corta os valores com menos de 2%, né? Menores que 2%, né? Os menores valores, né? O 2% dos menores valores. E 98 seria os 2% dos maiores valores, tá? Então, por quê? Porque às vezes você tem um pixel ali, um pixel ou outro que vai estar no valor extremamente alto, e quando você vai fazer a extensão do histograma, o que será essa extensão do histograma? Uma forma de visualizar o dado inteiro, entendeu? No seu contraste, tá? E aí você vai ter problema, por quê? Porque você vai estender demais o histograma, e esse dado não vai estar concentrado ao longo de toda a extensão do histograma. Parece que eu estou falando é meio viagem, mas vamos olhar o histograma, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Então aqui o valor máximo 0,41 para a banda do vermelho. Aqui está o histograma, a gente vai mandar calcular. E nós temos aqui o nome de cada banda. A banda do vermelho é esse rosa bem intenso. Olha só, os valores aqui estão de 0 até 1,4 para mais. Vocês percebem que a maior parte dos valores estão
até aproximadamente 0.4, sendo que nem todas as bandas estão aqui, né? Então se eu pegar aqui e fazer um stretch aqui para visualizar, né? O que a gente percebe? Deixa eu pegar melhor aqui. O que a gente percebe então? Nessa banda aqui, ó, dessa cor aqui que é a banda 1, ela está muito concentrada aqui, então o valor não chega nem a 0.3 direito aqui, ó, você pode ver que é 0.2 seria o valor máximo para a banda 1. Então se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, do 0 e viesse até aqui, ó, tava ótimo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Para a banda 1. Para a banda 2, da mesma forma, né, que a banda 2 seria a banda do azul, né, o azul, esse azul aqui. Então tá aqui pela cor azul, ela vai até aqui mais ou menos 0.2. Então até um pouquinho depois do 0.2, né? Então eu posso vir aqui um pouquinho do 0.2. Eu acho que eu não manipulei direito o... não, manipulei direito sim. Não, aqui tá 1.5, né? Então vou pegar aqui, ó. Agora sim, ó. Deu até 1.7. Vou botar 1.2 aqui mais ou menos próximo disso. E para a banda 3, né? Que é a banda do verde, a gente vai ver esse verde mais intenso. Tá aqui no início aqui, tá? Então vou pegar o valor máximo aqui, eu já vou chegar aqui, ó, nesse verde aqui, ó, pá. Pronto. Não ficou muito legal, não ficou, porque o verde aqui tá mais intenso. Então alguma banda tá faltando ali. Não sei se a banda do... se esse rosa aqui corresponde a outra. Eu posso vir aqui dar uma estendida aqui. Não é, eu acho que é aqui mesmo, não tem erro não. E a banda do azul, né? Vamos pegar aqui. Não ficou tão bom, porque eu não estou conseguindo individualizar legal, né? Então assim, eu gosto muito de utilizar o histograma, porém é difícil às vezes enxergar quando você tem tanta banda assim, né? Uma sobrepondo a outra, outras bandas com cores parecidas, que pode gerar uma confusão. Então quando tem menos banda é mais fácil. Existe outra forma da gente renderizar melhor, para verificar melhor, ver melhor? Tem, como? Você pode vir aqui pelo cumulativa corte contagem, que ele vai fazer isso automaticamente para você, ele vai cortar os maiores valores e menores valores. E por quê? Porque olha só, os maiores valores aqui, eles estão para cá, ó, olha a frequência deles, é muito baixa. Então eles vão estar lá renderizados, só que eles vão estar tão pequenininhos e ocultos aqui que você não vai ver. Então é muito melhor você renderizar e estender o brilho, né, até aqui, nesse intervalo no máximo 0.4. Então por isso que quando a gente bota, estender mínimo máximo que seja, que esse aqui, ó, mínimo máximo, que você vai ver que vai dar valores muito altos, que vai estar pegando aqui tudo, ou seja, para você ter um brilho melhor, você teria que estender os pixels até aqui, coisas que não se concentram aqui, né, porque a frequência é muito baixa, não vale a pena, né? Então você vai ficar muito concentrado nos valores, no brilho mais baixo, né? Pensa nessa barra como uma barra de brilho, né? Menor brilho e maior brilho, né? Então a maior parte dos valores vão estar em menor brilho, por isso que fica mais escuro, tá? Então quando a gente faz um stretch, ou então dá uma comprimida, vamos falar assim, né? Uma apertada no brilho, colocando os valores máximos da nossa escala aqui até 0.4, você consegue já pegar a maior parte dos pixels nesse intervalo. Então quando a gente volta aqui, por exemplo, e bota a acumulativa corte contagem, você pode perceber, ó, 0, 0, 0, 0 aproximadamente, né? E os valores estão tudo perto de 0.4, então a gente tem uma apresentação melhor, né? E falo mais, se a gente der uma apertadinha aqui, ó, vou fazer no olho aqui, empiricamente, ó, tudo 0.3. Para vocês verem que eu não tô... Isso aqui é para visualização, tá? Olha só, ficou bem melhor. E olha que eu não usei nem estatística, só entendendo mais ou menos o comportamento do histograma, tá? E aí vocês têm outras formas, também tem média, desvio padrão, aí você testa com 2, né? Não ficou legal, né? Porque olha só os valores. Ficou muito alto, né? Aí a gente pode botar 1,5. Ainda não tá legal. Bota 1, já deu uma melhoradinha. Mas qual que é o problema dessa cor? Porque aqui, ó, começa a ter valores negativos, tá? Então você teria que, por exemplo, botar aqui, sei lá, 0, 0, 0. Dá uma melhoradinha, entendeu? Mais ou menos isso. Vou botar aqui cumulativa corte contagem de novo. Para fins de visualização, vou deixar todas aqui com valor 0.3, tá? Porque essas bandas
Então, mais ou menos assim. Então, a gente botou agora na banda 432, que é a nossa composição cor natural. Vamos parar por aqui, nessa primeira manipulação. O vídeo em sequência vai ser para a gente fazer algumas composições coloridas e já fazer a aplicação dos índices, que vocês vão gerar o layout. Eu não vou colocar gerar o layout, porque tem outros vídeos e vocês também já pegaram na prática. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, hein? Falou!